Não sei se boa noite, boa tarde, um horário meio intermediário, mas de qualquer forma, sejamos todos bem-vindos a esta casa de acolhimento, de aconchego, que todos recebam o abraço da espiritualidade trabalhadora deste lar. Quando se chega a uma casa espírita, a um centro espírita, e sempre, 99% das vezes, chegamos por dificuldades. Muitas vezes, conhecemos muito pouco sobre a doutrina. E, às vezes, nem conhecemos nada. Então, por isso é importante que, de vez em quando, se dê alguma pincelada sobre a doutrina dos espíritos. Essa maravilha que nos consola, que nos esclarece, que nos acolhe, que responde às nossas perguntas e que alivia as nossas dores. Esta é a doutrina dos espíritos. Não é uma doutrina de Kardec. Kardec não criou nada, não fabricou, não produziu, não inventou. Então, esta doutrina não é a doutrina de Allan Kardec, é a doutrina dos espíritos, porque foram eles que enviaram a Kardec os textos que ele organizou, codificou e colocou nas obras básicas. Jamais Kardec disse ou se referiu que alguma coisa fosse sua, porque não é. E por ser uma doutrina dos espíritos e ser realmente razoavelmente jovem, porque não tem 200 anos ainda, é uma doutrina que está sempre atual. Ela está sempre muito próxima de nós. Se baseia em princípios muito firmes, muito fixos, mas nem por isso é uma doutrina engessada. E quando eu digo que não é uma doutrina engessada, eu não quero dizer que seja passageiro ou que se modifique com o andar da carruagem, não é isto. É no sentido de que a doutrina dos espíritos nos traz a verdade, coloca à nossa disposição, mas não nos cobra nada. Ela ensina e cada um faz com o material que lhe chega às mãos, o que pode. Porque às vezes a gente quer mais, mas ainda não está pronto. E então, esta maravilhosa doutrina se baseia em 3 aspectos: o aspecto filosófico, o aspecto científico e o aspecto religioso. Então, não é uma doutrina simples ou igual a muitas outras. Ela tem as suas particularidades, sem querer, em momento algum, ser dona da verdade, porque ninguém é, apenas o Criador. E então, referindo-se ao aspecto filosófico, ela nos oportuniza o estudo, a reflexão, a busca, o pensamento, a meditação, o estudo. Já no aspecto científico, podemos buscar as provas, as comprovações, porque não é uma simples teoria. Como eu disse antes,
A doutrina dos espíritos é alicerçada em princípios muito sólidos. E no aspecto religioso, é o momento de agirmos, de usarmos tudo aquilo que aprendemos e que tivemos a comprovação da verdade. Mas a doutrina não nos obriga a nada. Como eu disse antes, ela nos expõe a verdade e aguarda a nossa maturidade para entendermos e aceitarmos. E, além disso, vivenciarmos. Então, acontece que algumas lições que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, quando chegam até nós, por alguma razão, que cada um sabe das suas, a gente lê e pensa assim: não, para mim não dá. Para mim não dá. Não concordo. Acho que não é assim. Acho que poderia ser melhor, ser de outra forma. E quando pensamos assim, pensamos, Deus se enganou. Simão Pedro também achou isso, que Deus se enganava. Por que não nós? E uma das lições que nos chegam em conversas com pessoas que procuram a casa espírita está no capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, ainda das bem-aventuranças, as primeiras lições que Jesus trouxe nos seus 3 anos de pregação. Então, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 11, refere-se a esquecimento do passado. Eu já ouvi muitas pessoas não gostarem desta lição, não concordarem com esta lição e acharem que se a gente lembrasse de vidas passadas, poderia se sair melhor. E aqui, quando se fala em esquecimento do passado, não vamos confundir com o passado desta encarnação, tá? Por favor. Porque isso, esquecimento do passado desta encarnação, tem nome e precisa ser tratado. Então não vamos confundir. É esquecimento de vidas passadas. Quantas vidas já tivemos cada um de nós? Não sabemos. Justamente por esse esquecimento. Mas vamos refletir sobre a importância desta lição. Vamos pensar, nós todos aqui sentados, se todos tivéssemos conhecimento só da nossa última vida, as outras eu não vou nem falar, só da última, antes dessa, logicamente. O que poderia nos acontecer? Eu ia andar de 4 pés, porque não ia ter condições de andar de cabeça erguida. Tenho certeza disso. O constrangimento seria imenso. Outros poderiam ter o seu orgulho estimulado por terem, talvez, algum destaque em uma vida antes dessa. Outros ainda teriam dificuldade em fazer escolhas,
em usar o seu livre-arbítrio, porque aquelas lembranças, aquelas visões estariam sempre presentes. Então, segundo o Evangelho, não ia nos ajudar em nada. E tanto é que Deus colocou a bênção do esquecimento. Como diz no Evangelho, um véu que cai por cima e deixa quieto. E eu diria às pessoas que, até já disse a algumas que me procuram para falar sobre isso, eu sempre digo, amigo, amiga, deixa quieto. Deixa quieto. É melhor. É mesmo que uma poça d'água depois de uma chuva. Se ficar bem quietinho ali, aquela barrinho, aquela poeira vai baixando, e a água fica transparente. Mas se a gente vai lá com uma varinha e mexe, o que acontece? Suja tudo de novo. Então o véu do esquecimento é a poça d'água quieta. Deixa ali. A gente sabe que tem uma poça d'água. Mas deixa a poeira no fundo. Né? Porque muitas vezes nós reencarnamos no mesmo lugar. Que é mais agravante, com as mesmas pessoas. E aí como ficaríamos? Já estivemos juntos numa vida passada. Estamos juntos novamente. Por quê? Porque lá não foi bom. Mas não foi nada bom. Crimes, desrespeitos, coisas que nem podemos imaginar, graças à bondade de Deus. Já pensou a gente acordar de manhã no nosso grupo familiar e ao invés de dizer bom dia, meu filho, a gente olhar e dizer, mas tu, hein? Lembra? Tá lembrado como eu estou? Quando tu me tiraste a vida? Como seria essa família? Como seríamos nós sem o esquecimento? Porque muitos de nós que aqui estamos com pessoas com as quais já estivemos. E estamos novamente para os resgates. Se temos muita curiosidade a respeito do que foi a nossa vida passada, podemos nos observar. Sócrates, que foi precursor de Jesus, ele disse, precursor do cristianismo, ele disse, homem, conhece-te a ti mesmo. E ele disse isso porque isso seria a chave para os nossos dias. Então, se a gente tem curiosidade de saber, mas como foi, como deixou de ser, observemos como nós somos hoje. Sobre o que pensamos, do que é que gostamos, quais são as nossas tendências, o quanto nós temos que lutar para sermos honestos. Nós temos medos, fobias, pânicos. É muito fácil de fazer uma ideia do que foi ali atrás. Porque se tivesse sido muito bom, se nós tivéssemos sido espíritos muito bons, com toda certeza, não estaríamos aqui hoje encarnados neste período de tanta dificuldade. Período transitório,
de inseguranças, de medos, de incertezas, de tantos suicídios, por perdermos o chão, por perdermos a esperança e a fé. Então, se aqui estamos, e que bom que estamos aqui, nesta casa, ou em qualquer outra linha religiosa, porque a doutrina dos espíritos também não quer monopolizar nada. Todas as religiões que fazem do ser humano um ser melhor são ótimas. Então, que bom que estamos procurando alguma forma de fazermos boas escolhas, de trabalharmos sobre as nossas imperfeições, que não são poucas. Cada um sabe das suas. Quando nós desencarnamos, quando voltamos para o mundo espiritual, o que é que levamos? Levamos tudo aquilo que conseguirmos melhorar. Porque afinal estamos aqui para isso. E quando reencarnamos, trazemos o quê? As necessidades a serem trabalhadas. E quando a gente prepara uma encarnação no mundo espiritual, porque aí lá temos lembranças de todas as nossas vidas, então a gente pode olhar onde se enganou e normalmente escolhemos, dizem os espíritos, nossos esclarecedores, que escolhemos quase sempre acima da nossa capacidade. Porque a gente olha lá e acha fácil. Não, isso aqui, esse desentendimento com fulano aqui, vou tirar de letra. Isso aqui, que eu era ladrão lá, agora eu vou ser bem honesto. Aqui eu era preguiçoso, agora eu vou ser trabalhador. Tudo muito bonito. Mas não fazemos conta na nossa programação do contexto que nós vamos encontrar. O que é que nos aguarda? E às vezes não é tão fácil assim. E dizem os espíritos que normalmente a gente consegue cumprir da nossa programação 10%. E é bastante. Diante do que a gente achou que era fácil lá, 10% está de bom tamanho. Precisamos ter os pés no chão. Lembrança de vidas passadas, como diz, passadas é passado. E no passado não há vida, porque não estamos mais lá. Não nos arvoremos a descobrir o futuro, porque no futuro também não há vida. Nós ainda não estamos lá. Até chegarmos no futuro, muita água vai passar embaixo da ponte. E talvez muitas provações que deveríamos passar num futuro próximo ou um pouco mais alongado, seja um pouco diminuído pelo nosso esforço, pelas nossas boas ações. É como pagar um boleto atrasado. Às vezes a gente consegue um desconto por ter boa vontade em pagar. Aí o banco faz uma negociação lá e dá uma acomodada na situação. Deus age assim conosco, avalia o nosso esforço e o nosso trabalho, os bônus que adquirimos pelas nossas boas ações, e dá uma atenuada nas provas e nos resgates e expiações do futuro. Então não nos preocupemos com o que ainda não chegou.
porque não sabemos como vai ser. Precisamos ter os pés firmes no presente, hoje, aqui, agora. Isto é um presente de Deus para nós. É uma oportunidade de repensarmos as nossas atitudes, as nossas ações, emoções, sentimentos, pensamentos, palavras e ações. Valorizemos este presente. Presente é plantação. Futuro é colheita. Normalmente dizem os espíritos que quando a gente planta, está sorrindo. E quando colhe, chora. Então, sempre que estamos chorando, dizem eles, não sou eu que estou dizendo, é colheita. Não tenhamos dúvida, é colheita. Mas se no futuro, neste futuro que nós, às vezes, somos tentados ao procurar um astrólogo, alguém que trabalhe com esta linha de adivinhação ou de previsões, não tenho nada contra, cada um na sua. É apenas um comentário. Não há esta necessidade. Porque se a gente souber o que está plantando, já sabe o que vai colher. Quanto mais capricharmos das sementes, na preparação do solo, na capina com sol quente, às vezes sem nem um chapéu para botar na cabeça, isso nos dá a certeza de uma colheita farta. Porque é assim a lei de Deus. Para quem não concorda muito com esta verdade que está no Evangelho, esquecimento das vidas passadas, eu quero dizer que isto não vai ser sempre assim. E na medida em que nós nos esforçamos, nos melhoramos, evoluímos, progredimos espiritualmente, este esquecimento vai diminuindo aos poucos. E aos poucos, nós, espíritos melhorados, teremos um pouco mais de acesso às nossas lembranças. Isso é consolador e estimulante para que se trabalhe um pouco mais, para que se estude um pouco mais, para que se faça melhores escolhas agora, no momento presente, fazendo bom uso do presente de Deus. Quem gosta de ler e gosta de ler boas obras, certamente já leu alguma de André Luiz, da coleção de André Luiz, ditada por André Luiz, escritas pelo Chico. Missionários da Luz, quem tem em casa pode dar uma olhadinha, tem um capítulo que fala de reencarnação e que relata a reencarnação de Sigismundo, cujos pais eram Adelino e Raquel. Eu pretendia me estender um pouco mais, mas o tempo não vai me permitir. Então, quem tem acesso a esta obra, por favor, dê uma olhadinha. É lá mais para o fim, quando fala de reencarnação. É bastante interessante e comprova tudo isso que eu trouxe para refletirmos. Como teria sido a reencarnação de Sigismundo sem o véu do esquecimento. E eu me atrevo a dizer que não aconteceria. Para encerrarmos a nossa reflexão, porque o relógio me chama,
Eu trouxe uma frase que eu achei interessante, que de onde eu tirei, da página que eu tirei, está acreditada a Chico Xavier. Mas como aparece muita coisa acreditada a tanta gente, eu não tenho certeza que seja dele, mas enfim, vamos pelo conteúdo. E a frase diz assim: já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e resolvermos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Que possamos pensar nisso. Então, meus irmãos, sabe aquela sogra? Está no lugar certo. Na nossa casa. Na minha já não é o caso, porque agora eu só sou sogra. Aí então eu posso falar, né? Mas eu sou boa sogra. Eu acho. Então, meus irmãos, é Natal, vamos perdoar até a sogra. Vamos tolerar. Né? Se não dá para perdoar, vamos tolerar, vamos entender. Né? Porque Natal é uma boa oportunidade para isso. Por falar em Natal, não vou estar com vocês até antes do Natal, só no ano que vem. E então eu desejo a todos que possam confraternizar com o aniversariante. Que uma centelha dos infinitos números da luz de Jesus esteja no lar de cada um de nós. Isto é o mais importante do Natal. Isto é o Natal. Que seja muito feliz para todos. Encerrando, eu tenho um pequeno aviso. Na semana, na próxima terça-feira, não, na próxima terça-feira é tudo normal. Na terça-feira da semana do Natal e na terça-feira da semana do Ano Novo, a casa não vai abrir. Tá? Então, para que todos lembrem deste avisinho, que é lá, terça-feira, é 24, 23, eu acho, né? 24 é terça? Tá, então, 24 e 31. É isso? Isso. A casa estará fechada. Então, vamos nos lembrar disso. E nos preparemos, então, para o passe, para aproveitar as boas energias que estão sendo distribuídas aqui. Em nome de Deus e em nome de Jesus, muita gratidão por mais esta oportunidade. Que assim seja.